Se a gente colocar aqui dentro dessa curva tudo o que existe, mesmo que a gente não conheça, até outras dimensões de realidade, outros universos, mundo, não importa. Vamos colocar aqui dentro dessa linha tudo o que existe. Né? Nós vamos chamar tudo o que existe de criaturas, escrito com E mesmo, né? Em homenagem a Humberto Holden, daqui do Rio Grande do Sul, que dizia que se escrever criatura com I é outra coisa. Quem cria alguma coisa, cria boi. Né? Então é criaturas, numa linguagem portuguesa correta. Então tudo que existe são criaturas. Nada do que não existe não é criatura, logicamente. Então, eles dizem o seguinte, nossos amigos do espaço, que todas as criaturas podem ser organizadas em 7 grandes grupos. 1, 2, já temos 3. Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dividir esse aqui também. Opa, o que eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah? Quer dizer, todas as criaturas que existem, entre as quais nos incluímos, tudo que se vê no céu, abaixo dele, nos mundos intraatômicos, enfim, tudo que você possa sequer imaginar ou conceitualmente antever, pode ser dividido em apenas 7 grandes grupos. Porque eles dizem que todas as criaturas são essencialmente consciência. Nós podemos imaginar que todas as criaturas sejam, vamos dizer, um ponto de luz, apenas para nós entendermos aqui na nossa cabecinha limitada linear. Né? Esse ser propriamente dito, qualquer que ele seja, esse ser, eles representam pela letra H, positivo e negativo. E eles chamam essa centelha aqui de um nome complicado, o que não importa, para a gente não aumentar a confusão, mas que é muito conhecido aqui na Terra também com o nome de mônada. A teosofia ensina assim. Os espíritas chamam isso aqui de espírito. Né? Outras chamam de centelha. Os ETs naturalmente chamam de outra coisa e representam pela letra H. E como tudo que existe, se vocês imaginarem que isso aqui é uma moedinha iluminada, ela tem uma face positiva e uma outra face negativa. Vamos entender essa polarização. E, portanto, existem mônadas, ou espíritos, ou centelhas, característica de cada um desses 7 grandes grupos. Quer dizer, o que distingue as criaturas entre si não é seu aspecto externo, mas, na verdade, a maneira como ela se organiza nesse nível aqui. Então, eles dizem que existem mônadas, espíritos ou centelhas, tais que, organizadas, você vai perceber que elas formam 7 grandes conjuntos de consciência. Né? Então, aqui você pode dizer que isso aqui é um tipo de consciência, aqui é um outro tipo, etc, etc, etc. Vamos dizer que o 7 é a consciência que nós chamamos de humanos. Né? A teosofia chama cada pedaço dessa pizza cósmica de reino. Os reinos, os 7 reinos. Os ETs dão outros nomes, não importa. Mas o que eles dizem é que as criaturas se distinguem pela sua centelha, não pelo aspecto externo que tem. A criatura mais simples que existe, nós chamamos aqui, por falta de um bom nome, de espaço. O espaço, portanto, é a mais simples das criaturas. Se você pegar uma lupa bem grande e for examinar o espírito do espaço, né, você vai ver que ele é um espírito simples, isto é, ele é constituído de uma única partícula, entre aspas, quer dizer, de um único iona, palavra que os ETs dão para a palavra passagem ou conexão. O que é isso? É que, veja, se isso aqui é tudo que existe, o que está fora aqui? É exatamente aquilo que as nossas tradições chamam do Criador. Você vê que o Criador está aqui fora da pizza e está dentro também, ó, é o quadro branco. Mas o Criador, portanto, é muito mais
do que sua própria criação. E que a criação inteira, ainda que ela seja toda ela permeada pelo Criador, que está dentro dela também, a criação não esgota o Criador vai além da sua obra. Então nós podemos entender que tudo o que existe está de um lugar dentro do Criador, vamos dizer assim. Isso aqui, a nossa ciência chama de cosmo, que quer dizer todo, totalidade. Né? E os ETs dão outros nomes. Né? Eles chamam, inclusive, tudo que existe isso aqui, esse grande espaço onde tudo existe, eles chamam de AOE, que quer dizer o grande coração. Não vamos usar muito a nomenclatura extraterrestre, porque ela integra conceitos que nós não estamos acostumados. Mas a gente vai fazendo a versão, a tradução, até que depois vocês possam fazer um estudo mais aprofundado disso aqui. A criatura mais simples é o espaço. É a primeira que acontece, a primeira que existe. A grande criação, tudo sempre começou e começa continuamente por espaço. É o mais simples das criaturas, é o espírito mais simples, composto de um único iona. E iona quer dizer o seguinte, gente, uma passagem, um buraquinho nesse cordão aqui que nós fizemos. É uma passagem entre o Criador e a sua própria obra. Iona é, portanto, alguma coisa através do qual o Criador continuamente cria e descria a sua obra. Alguma coisa aqui administra esse processo. Tem hora que o Criador mais cria do que descria. Tem hora que o Criador mais descria do que cria. Então, é um processo cíclico. Os ionas é aquilo que os orientais chamam de chakras. Portanto, chakra não é um ponto, 1, 2, 3, 4, que todo mundo gosta de decorar. Chakra quer dizer passagem, vórtice, que relaciona você como ser, como ente, com o Criador, com o que está além. Porque aqui, o que está fora da criação é inacessível, é incognoscível, é absoluto. Nenhuma criatura tem capacidade de entender o que está além da própria criação. A única relação que nós temos com o Criador é que nós todos somos, cada um, em essência, quer dizer, no nível mais profundo da nossa realidade, nós somos exatamente portinhas para Ele. Dele para conosco ou da gente para lá. Portanto, a nossa identidade qual é? Divina. A nossa identidade, nós somos uma expressão do Criador dentro da sua obra. Expressão essa que, embora feita de natureza divina, não tem condições de saber sobre o próprio Criador. Então, da mesma forma, nós podemos dizer que a outra criatura, um pouco mais complexa do que o espaço, nós podemos chamar de reino atômico, cuja mônada, ou espírito, é composto de 2 ionas conectados. Então, qualquer criatura que tem 2 ionas conectados, portanto, 2 passagens ativas entre o Criador e a própria criatura, nós chamamos de átomos. E aí vem os outros reinos. Esse aqui é chamado de trídeos, que é um reino muito pouco conhecido. Nós vamos ter que estudar ele hoje para entender isso aqui. Aqui nós temos o reino dos corpos celestes. Né? Aqui nós temos o reino das plantas. Aqui dos animais. Aqui dos hominais. Então, é humana toda criatura que na sua centelha, na sua mônada, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ionas organizados em cadeia. Você vê a distância dessa criatura aqui, a mais simples, para a mais complexa. Aqui estão os humanos, que os ETs chamam de Ramnas. Palavra que quer dizer semente. Então, se nós botarmos uma lupa no nosso peito, examinarmos o nosso espírito, veremos lá 7 passagens. Isso aqui são os 7 chakras, a razão de nós termos 7 chakras. Né? Então, 7 passagens ativas. Nós existimos porque alguma coisa do Criador flui através desses ionas para nós, em direção a nós,
e de nós se esvazia também em direção a ele, voltando. E esse pontinho aqui administra isso, de tal maneira que sempre tem algo entrando e sempre alguma coisa saindo, de uma maneira cíclica e equilibrada, vibratoriamente equilibrada. Nós não sabemos a natureza do que flui, gente. Flui consciência, mas o que é consciência nesse nível de entendimento? Não sabemos. O fato é que o Criador está continuamente criando e descriando simultaneamente a sua obra. A obra, a grande criação, o cosmo, é um contínuo encher-se e esvaziar-se da divina presença. Isso no entendimento extraterrestre, de uma maneira elementar de entendimento. Porque eles elaboram isso a um nível de complexidade que sai fumacinha se a gente quiser entender mesmo como é que são as coisas. Mas no nível de painel a gente só pode ir até aqui, não pode ir muito longe, porque isso demandaria muito tempo, mudar nossas cabeças para um outro tipo de entendimento. O que é importante nós considerarmos aqui é que existe um tipo de criatura, um tipo de reino, que é esse número 3 aqui, que é muito interessante, que ele é formado de 3 ionas, suas mônadas, são formados de 3 ionas articuladas entre si. É um reino que pouca gente conhece. Na teosofia, ele já foi chamado de reino mineral, mas na verdade ele não é exatamente apenas o reino mineral. Vamos fazer com que vocês entendam isso aqui para nós entendermos como é o nosso planeta.